Subo a esta tribuna para repercutir a entrevista dada pelo ex-presidente Lula na semana passada. Inicialmente, um tema de se levar em consideração é se Lula ele poderia ter dado a entrevista sendo um condenado preso. Ora, existem precedentes nesse sentido. Vários outros condenados também já deram entrevistas devidamente autorizadas pela Justiça. Então, não foi a primeira, nem será a última vez que um condenado dá uma entrevista. Acredito, inclusive, que existe amparo na Constituição para isso, na medida em que a Constituição assegura o direito constitucional à informação. Ninguém pode sonegar de outra pessoa a informação. Se as pessoas querem se informar, elas têm o direito de qualquer fonte, desde que haja o devido respeito às normas, aos procedimentos. E, nesse caso, o Poder Judiciário, ele autorizou. Foi tudo em conformidade com pedidos formulados pela imprensa, notadamente o jornal Folha de São Paulo e o jornal É o País, que pediram e foram atendidos. Então, até aí, não vejo nenhum problema o fato do ex-presidente Lula ter sido entrevistado pelo jornal Folha de São Paulo. A minha decepção, ela não vem por conta disto. A minha decepção vem pelo que não foi dito pelo presidente. O presidente Lula teve a oportunidade de comandar o seu partido, de comandar aqueles simpatizantes que sempre depositaram confiança na sua pessoa enquanto agente político. Mesmo preso, ele é uma liderança. E nesse momento em que o Brasil precisa se reencontrar, nesse momento em que o Brasil precisa gerar riquezas, gerar empregos, nesse momento em que nós estamos diante de pautas que são suprapartidárias, vereador presidente Hélio Guabiraba, o presidente se negou a atuar como estadista. Não atuou como estadista, porque nunca foi um estadista, lamentavelmente. Foi eleito e reeleito, e parece que a finalidade, uma das finalidades fundamentais de um chefe de Estado é de representar a população, indicando o caminho a ser seguido. Nesse momento, vereador Hélio, nós estamos observando que existe um governo, independentemente de ter sido eleito com o seu voto ou com o meu voto. Ele é o nosso governo. E se ele errar, todos nós sofreremos as consequências. Se ele acertar, todos nós seremos alcançados pelos êxitos. Existem pautas que são pautas que dividem a sociedade deste atual governo, notadamente pautas que levam à discussão sobre costumes, mas eu aqui chamo a atenção à pauta da reforma da Previdência, posteriormente a pauta da reforma tributária. Duas grandes reformas que, independentemente de quem esteja no comando da economia, precisa realizar. Nós precisamos dessas reformas. E o presidente Lula, ele teve a oportunidade de fazer com que luzes chegassem até as mentes dos seus liderados e do seu partido. Quantas vezes o discurso o populismo associado à mentira, à demagogia, muitas vezes, inclusive, associados de argumentos levianos, prejudicam o nosso futuro, porque simplesmente o que é essencial deixa de ser considerado. No que se refere à reforma da Previdência, nós
temos uma previdência que custa anualmente 700 bilhões de reais. E investimos em educação 70 bilhões, 10 vezes menos. Sendo que o custo com a previdência é de 40 bilhões a cada ano. No próximo ano, nós teremos quase 750 bilhões de previdência e provavelmente a fatia da educação diminuirá. E nós precisamos cuidar do futuro do Brasil a partir de uma economia bem estruturada e do equilíbrio das contas públicas. Não dá mais para segurar a situação que nós encontramos hoje. Inclusive, é importante salientar que esta reforma que foi proposta pelo governo atual, de Paulo Guedes, inclusive proposta esta que é por Paulo Guedes, mas anteriormente vários outros presidentes tentaram fazer de Fernando Henrique a Lula e a própria Dilma Rousseff. O próprio presidente Lula, no seu governo, ele aprovou reformas na Previdência, inclusive criando a contribuição dos inativos. Foi o governo do PT, foi o governo Lula que criou a contribuição dos inativos, sem ter prometido, sem ter dito que faria isso nas eleições, mas fez por necessidade. Em 1998, eu já relatei aqui, o Brasil perdeu por um voto a oportunidade de instituir idade mínima para a aposentadoria. Se tivéssemos aprovados há 20 anos a idade mínima, hoje nós não teríamos essa situação de completo descontrole que nós vivenciamos hoje. Há também uma injustiça muito grande entre quem ganha pouco e quem ganha muito, e quem ganha muito geralmente está no serviço público. As carreiras que mais remuneram no serviço público, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, indica-se que pediu aposentadoria do Ministério Público Federal. R$38 mil por mês será a sua aposentadoria. R$38 mil, ele em aproximadamente 2 anos, vereador presidente Hélio Guabiraba, ele terá contribuído, ele terá recebido tudo o que ele contribuiu, sendo que provavelmente ele terá uma vida longa, na medida em que é um homem jovem, relativamente jovem. E quem vai pagar por essa aposentadoria? Os trabalhadores. Há uma distorção, há uma discrepância muito grande. E os trabalhadores, porque o sistema brasileiro, quem financia a Previdência é a folha de pagamentos dos empresários. Como a folha de pagamento ela é cara, deixa-se de contratar, deixando-se de contratar, menos empregos. Este é o sistema que nós temos, do privilegiado, que tira recursos do trabalhador através da não geração de empregos. Nós precisamos mudar radicalmente essa realidade. Essa reforma, ela ataca privilégios dentro do serviço público, inclusive aumentando as alíquotas daqueles que mais ganham. Isso é justiça. Se não for feita essa reforma, o Brasil não conseguirá gerar empregos, continuará quebrado, esse buraco aumentará e daqui a pouco até aqueles que hoje recebem a sua aposentadoria deixarão de receber. É preciso que a gente também tenha ciência de que houve uma mudança demográfica gigante na população brasileira. Hoje, quantas mulheres têm mais de 2 filhos? Quantas mulheres só têm um filho, filho único? É praticamente hoje 1, 2 filhos, 3 filhos, já é uma família numerosa, vereadora Ana Lúcia. Há uma geração, as mulheres tinham 6, 7, 8 filhos. É fácil verificar. Basta que a gente some o número de tios que nós temos e os números de filhos e sobrinhos que nós temos. Nós paramos de aumentar a população,
a população envelhece, isso é bom, e envelhece com qualidade. As pessoas estão vivendo mais, e estão vivendo, vereador Benjamin, com melhor qualidade de vida na sua saúde. Vossa Excelência, que trabalha prioritariamente o tema de saúde. As pessoas vivem mais e essas pessoas precisam, portanto, ter um amparo por mais tempo. Quem é que vai pagar por isso? O sistema de repartição que foi criado originalmente pelo nosso sistema previdenciário, ele não mais se sustenta, porque antigamente você tinha uma relação que era de os que estavam na ativa em relação aos que estavam na inatividade, era praticamente de 9 na atividade para 1 na inatividade. Hoje, nós temos 2 na atividade para 1 na inatividade. Os servidores públicos ativos no estado de Pernambuco, o número de ativos e de inativos já é praticamente idêntico. E a tendência é de que haja maior inativos e menores ativos. Esse sistema, simplesmente, ele não tem como se sustentar. A reforma da Previdência, ela precisa ser feita. Não é questão relacionada a este governo. O próprio governo anterior tentou, de Michel Temer. O governo de Dilma Rousseff tentou também. Nelson Barbosa, o ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, inclusive de quem eu tenho o privilégio de ser amigo pessoal, que estudou comigo na cidade de Nova York, ele fazia o PhD em Economia, na mesma época que eu fazia PhD em Ciência Política. Nelson Barbosa lutou para se fazer também uma reforma, não se conseguiu, não tinham as condições políticas para fazer. Aí agora você ter aqueles que perderam nas urnas se juntarem para impedir a reforma necessária, sabendo que estão apostando no quanto pior, melhor, estão sendo irresponsáveis. E, de acordo com o que estão dizendo, estão sendo levianos, estão enganando a população. Discurso demagógico, discurso populista, discurso irresponsável. Não importa se é Bolsonaro, também não importaria se fosse Ciro Gomes, também não importaria se fosse Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, João Amoedo, qualquer dos candidatos que houvesse disputado e ganho as eleições de 2018. Fazer a reforma da Previdência, ela é necessária. Se quiser discutir os termos, se discute os termos. O ambiente para isso é o próprio Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode alterar a proposta. Não concorda? Ajusta-se. Mas negar, e com os discursos falaciosos de que basta cobrar de quem tem de riquezas, criar um imposto de grandes fortunas, porque aí resolveríamos o problema da Previdência, ou cobrar dos grandes devedores da Previdência. São discursos de quem não estudou o assunto. São discursos de quem não entende a diferença entre a urgência de uma reforma necessária de um discurso populista eleitoral. Nós não estamos em época de eleição. E, estranhamente, inclusive, este é o momento, presidente, que pela primeira vez um presidente que tem a obrigação, inclusive, de fazer com que o país funcione, porque senão ele não teria sido eleito, ele precisa fazer com que o... Vereador, o próximo orador, por incrível que pareça, é o vereador Hélio Guabiraba. E eu posso ceder o tempo, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Fico agradecido à gentileza de Vossa Excelência. O fato, presidente, é que, neste momento, nós precisamos aprovar essa reforma. Essa reforma ela é necessária para o futuro do Brasil, para a geração de empregos, para os seus filhos, para os seus netos, para os nossos filhos, para os nossos netos. A demagogia daqueles que estão defendendo o contrário, e aí a gente assiste a discrepância
entre o movimento daqui do governador Paulo Câmara e dos demais governadores do Nordeste, estados quebrados e que estão com um discurso populista, contrários à reforma, torcendo para que a reforma passe. Isso é interessante, que a gente vive isso na política. Muitas vezes seu adversário, ele sabe que você tem a razão, mas ele impede para ganhar posições no ponto de vista da demagogia, que o debate seja racional. O debate, ele é feito simplesmente construindo argumentos que são argumentos não baseados nos fatos, e sim simplesmente na tentativa de ofuscar a realidade, confundindo e não esclarecendo. Eu escuto com atenção a vereadora professora Ana Lúcia. Vereador André Regis, primeiro eu quero parabenizá-lo pelo debate. Toda vez que Vossa Excelência está nesta tribuna e eu posso ficar, fico porque me sinto lisonjeada e na qualidade do seu vasto conhecimento. O senhor é um professor e realmente a gente precisa reconhecer que o senhor tem muito conhecimento e, de fato, a gente aprende muito e é importante que essa casa se debruce sobre isso. Eu realmente eu concordo com sua fala em alguns pontos e eu queria, na verdade, neste à parte, pedir que o senhor se colocasse com relação a 3 pontos. Acho que a reforma é necessária. Concordo plenamente com Vossa Excelência quando o senhor diz que os governos anteriores, já citados também por Vossa Excelência, tentaram fazer, não é? Viram que politicamente não tinham as condições para fazer, talvez até não fizeram, talvez também por irresponsabilidade, foram deixando para mais adiante. O fato é que nós chegamos num momento, hoje, neste país, no Brasil, onde a gente precisa se debruçar sobre a reforma da Previdência. Tem uma fala de Vossa Excelência que diz assim: hoje nós temos mais inativos, chegaremos a ter mais inativos do que ativos. Talvez seja porque os governos e as políticas estabelecidas pelos governantes, seja da contratação temporária, seja das relações, dos contratos simplificados, não se faz concurso mais. Está aí a Prefeitura do Recife adiando um concurso por quase 2 anos, onde precisa se contratar 800 professores. Esse é um ponto que eu estou dizendo, talvez não seja exatamente assim, mas eu queria saber de Vossa Excelência se é por aí. E demais cargos, nós temos os Correios, por exemplo, totalmente sucateado com relação aos servidores. A gente ouve dos funcionários o déficit grande que existe de funcionários, a gente ouve também do INSS, quem precisa hoje fazer um agendamento para o INSS, passa meses esperando por essa defasagem de servidores concursados. Talvez seja por isso as políticas estabelecidas pelos governos de contratação temporária, de cargos comissionados, e por isso a gente não tem o público concursado como já tivemos. Eu sou de uma época em que o concurso público para professor era feito praticamente numa gestão em dois momentos. Um prefeito de uma cidade aqui de Recife já chegou a fazer 2 concursos para professores, tamanha era a demanda. E a outra questão com 3 pontos com relação à reforma da atual Previdência. O ataque, professor, é direto a nós mulheres. O fato é que nós, mulheres, professoras, iremos perder o direito da aposentadoria especial. Nos igualam no patamar de nos aposentarmos igualmente com os homens, os professores homens. E a gente sabe que, quando se trata de gênero, da relação de gênero com relação a ser professor, a gente não pode tratar os diferentes de forma igual. A outra questão é o ataque aos que recebem o benefício da prestação continuada. Como é que se pode admitir que já é uma dificuldade grande para se ter esse benefício, e quem consegue é uma população que está vivendo um momento de doença ou está vivendo uma situação diferente pelo grau de pobreza que se encontra e concede-se esse benefício e quer se cortar ele para uma importância de R$400. Isso é inadmissível. E a outra questão é o trabalhador rural. Eu tenho familiares, eu tenho, inclusive a minha mãe, que é agricultora, e que vai ser golpeada diretamente por essa reforma da Previdência. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência como é que a gente faz essa reforma, atacando menos o trabalhador, a população mais pobre e nós, mulheres. Muito obrigada. Eu agradeço, vereadora Ana Lúcia, a gentileza do à parte. Agradeço também a forma carinhosa como Vossa Excelência se dirigiu e de forma
Os cumprimentos, eles... eu reconheço de professor para professor. Então, muito obrigado. Bem, são várias colocações. Primeiro, a questão dos temporários. Os temporários, eles têm uma vantagem em relação aos concursados para a administração. É porque ele não gera passivo previdenciário, nem os comissionados. Então, para a administração, por exemplo, eu fui contratado, eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco, quando eu comecei minha carreira docente, como professor contratado. Então, meu vínculo foi de 2 anos. Depois é que eu ingressei no Serviço Público Federal pela via do concurso. Se eu não tivesse entrado pela via do concurso, eu não me aposentadoria, não teria direito à aposentadoria como servidor público federal. E falo aqui como servidor público também. Eu acho que esse é um ponto importante. Aliás, não apenas eu, na minha casa, eu sou servidor público, como minha esposa também é, na medida que ela é deputada, delegada da Polícia Federal. Então, há uma vantagem para a contratação de temporários em relação aos concursados. Isso, eu acredito que a Prefeitura, e aí vai até uma divergência de muitos posicionamentos radicais, inclusive do próprio Ministério Público. Às vezes o Ministério Público força que a Prefeitura ou o Governo do Estado contrate pela modalidade de concurso, e em determinadas situações não é bom, porque se o concurso ele for para alguma categoria que esteja em trânsito para a mudança da própria carreira ou da própria administração, é preferível que você não realize concurso público e que você contrate temporariamente. Se houver, isso para determinados, estou falando do cargo de professor, porque cargo de professor é permanente. Você vai sempre necessitar de professores. No que se refere aos direitos das mulheres, eu acredito de idade mínima, a pressão sobre os parlamentares ela é grande e os parlamentares já sinalizaram que irão preservar os direitos dos professores em relação a perdas e das mulheres. No que se refere ao BCP, o benefício de prestação continuada, que na verdade não é nem matéria previdenciária, vereador Almir Fernando, é matéria de assistência social. Veja, há uma discussão que, lamentavelmente, é muito mais fácil você dizer que agora ninguém vai receber um salário mínimo, vai receber somente R$400. Mas, vereadora, eu acredito que isso não vai passar, mas não vai passar e não vai ser bom o fato de não passar, pelo seguinte. Na verdade, hoje, o benefício de prestação continuada, ele se dá a partir dos 65 anos, na integralidade de um salário. O que a equipe econômica propôs é de que, a partir dos 60, se comece a receber 400. Porque a pessoa, a partir dos 60, tem uma dificuldade muito grande de conseguir um emprego. Então, se tem dificuldade de conseguir um emprego, entre 60 e 65, se ganharia progressivamente de 400 até chegar a um salário mínimo. Então, quando o discurso político ele vai no sentido de que vai se ganhar menos de um salário mínimo, essa reforma é um abuso contra o trabalhador, na verdade está atingindo o trabalhador nesse caso, porque se prevalecer a posição da oposição, quem estiver entre 60 e 65 não vai ganhar nada. Ou seja, a proposta é de antecipar para os 60 o recebimento. Então, veja, perdeu-se essa batalha. A proposta da iniciativa da equipe econômica, na minha concepção, ela era boa. Ela é boa, porque quem ganha 60, aliás, quem está com 60, e deveria se perguntar a quem tem 60, você prefere esperar chegar aos 65 para você ganhar um salário mínimo, ou você prefere, a partir dos 60, receber 400? Eu acho que o trabalhador, aí nesse caso, o brasileiro, provavelmente iria esperar receber uma ajuda, isso é ajuda, isso não é previdência, antecipadamente. Então, acho que outra observação, vereador Antônio Luiz Neto,
que também no debate público, às vezes a razão ela sai triturada, ela sai perdida, ela perde o debate, porque é muito mais fácil você dizer, por exemplo, a equipe econômica quis desonerar o setor produtivo de pagar, de fazer o depósito do FGTS para quem já fosse aposentado. Quem já fosse aposentado, a empresa não precisaria recolher o FGTS. E também, se demitisse, não precisaria pagar a multa do FGTS. Isso era bom para a empresa, porque tem muita gente jovem e aposentada, que poderia ser contratada. E se essa proposta não passar, que eu acho que não vai passar, isso vai ser retirado do texto, já foi retirado do texto, o que é que vai acontecer? Prejuízo para aquele que tem mais de 60, que poderia ter uma maior facilidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho. E como ele já é aposentado, ele já tem a proteção dele, porque se ele for despedido com justa causa, ele já tem a aposentadoria. A lógica do FGTS é uma lógica de proteção que o trabalhador tem, porque ele vai acumulando de forma compulsória, inclusive, porque se ele um dia precisar, porque ele ficou desempregado, ele saca lá o FGTS e recebe. Inclusive, todo brasileiro que tem o seu depósito do FGTS feito pela Caixa Econômica é lesado. É absolutamente lesado. Porque a Caixa Econômica não remunera o que o governo remunera se alguém pedir dinheiro, emprestar dinheiro ao governo. É uma coisa absurda. Todo mundo que tiver o seu dinheiro no FGTS está sendo lesado pelo governo. Você pega e deposita. Qualquer pessoa, o pior investidor do mundo, ele consegue ganhar mais dinheiro com qualquer aplicação financeira, pode ser aleatória, do que o trabalhador ganha com o dinheiro que é depositado pelo governo no seu FGTS. Isso é uma coisa absurda. É um disparate. Todo mundo aqui que já teve o FGTS depositado sabe o que eu estou dizendo. Isto é algo que vinha numa linha, mas no debate essa proposta também foi perdida. Então, eu estou plenamente convicto de que ou o Brasil faz essa reforma ou a gente não tem viabilidade. E não é porque é o governo Bolsonaro. Poderia ser o governo de qualquer um. Se Bolsonaro morrer hoje e amanhã assumir o general Mourão, vai haver a necessidade, não vai desaparecer. Se o próximo... Agora, nós já retardamos demais. Não tem mais como aguardar. E a irresponsabilidade fez com que a gente chegasse nessa situação em que nós nos encontramos. E essa reforma, ela tem o seu maior mérito, vereadora Ana Lúcia, é que ela aumenta a alíquota de contribuição daqueles servidores públicos que se aposentaram jovens e que ganham acima do teto do serviço público. Esses pagarão uma alíquota bem maior. Isso é justiça. Afinal de contas, já ganharam a vida toda mais do que todo trabalhador da iniciativa privada ganhou. Gerando, inclusive, algo que é absolutamente insustentável para uma sociedade. Um modelo de sociedade em que o filho do mais rico que está no serviço público é preparado para ir para o serviço público e não ir para o serviço, para a iniciativa privada para gerar riquezas. Quem gera riquezas não é o governo. Quem gera riquezas é a iniciativa privada, são as empresas. As empresas precisam respirar e são as empresas que são marcadas, que sofrem, principalmente na oneração das folhas, na sua folha de pagamento, para que essa previdência ela continue sendo o principal gerador da perpetuação das diferenças entre brasileiros. Vamos recuperar a razão.
vamos ter o compromisso com o futuro do Brasil, evitando o discurso demagógico, o discurso irresponsável, o discurso leviano. Vereador Hélio Guabiraba, muito obrigado por Vossa Excelência ter me cedido a gentileza do seu tempo. Obrigado.